costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, nesta quarta-feira, 31 de agosto de 2022, o último dia do mês, graças a Deus, chegamos até aqui. A nossa graça, os nossos reconhecimentos ao nosso Mestre Jesus, por Ele ter nos permitido chegar até aqui, no final do mês de agosto. Nada melhor do que nós vermos neste 31 de agosto, neste novo dia, essa nova quarta-feira que se inicia, nesse novo amanhecer em nossas vidas, ver a palavra do Senhor. Vejamos o que nos diz o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 4, versículos 38 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimo, nós vimos a palavra nos dizer que ele chega na casa de Simão Pedro, a sogra dele estava com aquela febre que a atormentava, e eles pediram que ele fizesse algo por ela. E ele, inclinando sobre ela, ordenou que a febre saísse, e a febre saiu. Imediatamente a palavra está nos dizendo que ela se levantou e passou a servi-los. E a palavra nos diz também que ao pôr do sol havia muitas pessoas com diversas enfermidades, inclusive até com espíritos de demônio. E ele as curava e as expulsava. E o demônio também já dizia que sabiam quem ele era, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendia, fazia calar a boca, porque, como foi na palavra de ontem, Jesus, sempre quando ele fazia as curas, os milagres, sempre ele não queria que divulgassem quem ele era, para não antecipar a sua morte, porque era necessário que tudo se cumprisse segundo os planos e a vontade de Deus, o Pai, aquele que o enviou. Embora Jesus fosse o próprio Deus feito homem, mas ele tinha uma missão a cumprir e um tempo determinado por Deus. Portanto, esse tempo não poderia ser antecipado. Precisaria que tudo se cumprisse, conforme as Escrituras nos diz, para que ocorresse tudo planejado como Deus planejou. E nós vimos aqui mais uma vez que a sogra de Pedro, ao ser curada, ela se colocou a servir. Então, gente, isso é um grande exemplo para todos nós, que nós devemos, sempre quando nós nos
libertar de uma enfermidade, de qualquer coisa que nós temos na vida, a nossa obrigação a partir de então é passar a servir. A palavra diz que ela passou a servi-los. Então, nós também temos essa missão, esse dever. Independente que nós esteja doente ou de qualquer forma, é nosso dever e nossa obrigação. E ainda, quando a gente tem qualquer problema de enfermidade, que a gente é curado, em forma de agradecimento, aí é que nós temos que nos empenhar ainda mais para procurar servir os nossos irmãos. Porque é servindo nossos irmãos que nós agradamos a Deus. Porque Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. Nós também fomos enviados a este mundo para servir. Então, nós temos o dever, nós temos a obrigação. Olha aqui o que o nosso mestre nos diz, que nós devemos servir, amar uns aos outros conforme ele nos ama e dar a nossa vida em favor do bem, do amor, da paz e da justiça que é o nosso próprio Deus. Amados irmãos, uma excelente e maravilhosa quarta-feira iluminada e abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Um grande dia, abençoado mesmo, muita paz, muita alegria, muito amor. E a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha